Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 48 e 49 do curso de Química 1. Será a primeira aula de reações orgânicas. Bom, as reações orgânicas, elas se diferenciam das reações inorgânicas. Por quê? Porque as reações orgânicas, será uma reação que terá que quebrar as ligações covalentes de moléculas orgânicas, de compostos com cadeia carbônica. Então, as reações orgânicas se diferenciam das reações inorgânicas justamente por necessitar de maior energia na forma de temperatura ou na forma de ondas eletromagnéticas, para que ocorra uma quebra da ligação covalente entre o carbono e, na maioria das vezes, o hidrogênio, para que forme uma nova reação. Somado a isso tudo, você sabe que todas as cadeias carbônicas elas são apolares, portanto se torna ainda mais difícil a gente conseguir fazer uma reação nas cadeias carbônicas ou nas cadeias orgânicas. Então você vai precisar de uma alta energia. Essa energia pode ser na forma de temperatura ou de ondas eletromagnéticas. Ela tem uma baixa solubilidade em água, portanto vai ser, na maioria das vezes, vai ser em água também, mas por ter uma baixa polaridade, ser uma molécula apolar, faz com que seja mais difícil que ocorra uma reação química. Então esses dois fatores faz com que as reações orgânicas tenham maior necessidade energética e até mesmo uma maior necessidade de custo para que ocorra uma reação orgânica. Bom, ao mencionar tudo isso, eu vou iniciar esta aula de reação química, ou melhor, de reações orgânicas, classificando justamente as cisões homolíticas e as cisões heterolíticas. As cisões homolíticas, eu já comentei com vocês sobre ela quando eu estava falando dos grupos de carbonos, o etil, metil, propil, todos aqueles compostos derivados da cadeia carbônica, ali é uma cisão homolítica. Mas eu vou relembrar vocês, por quê? Porque esse conceito tem que estar muito forte para a gente entender por que as reações orgânicas irão ocorrer. Bom, de início eu vou falar das cisões homolíticas. Cisão homolítica. Bom, a cisão homolítica é quando o que vai importar, o que eu vou falar muito aqui? O meio onde está ocorrendo a reação. Porque tudo vai depender do meio que está ocorrendo a reação. Então, imagine você aqui que tem um metano, CH4, mais gás cloro, Cl2. Isso aqui vai ocorrer, olha, presta atenção, vai ocorrer com ondas eletromagnéticas, portanto com energia eletromagnética e calor. Quando vocês estiverem em um meio para a reação ocorrer com ondas eletromagnéticas e calor, você vai ter uma quebra homolítica do cloro. O que é a quebra homolítica do cloro? O cloro ele tem na sua camada de valência 7 elétrons. Portanto, ele está ligado aqui com o outro cloro por uma ligação covalente sigma. Quando você quebra essa ligação sigma, você vai deixar o cloro assim, ó. O cloro vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você quebrar essa ligação covalente, não se esqueça que a ligação covalente é aquela que tem umas sobreposições de orbitais. Portanto, o elétron de um está passando pela eletrosfera do outro e o elétron desse daqui está passando pela eletrosfera deles. Eles estão compartilhando elétrons.
Então, quando você quebra essa cisão homoliticamente, você fica com uma valência aqui e o outro cloro, ó, você vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai criar 2 radicais livres. Portanto, você criou 2 radicais livres. Você vai ter que criar um radical livre com um elétron, querendo fazer uma ligação covalente com algum átomo, e o outro radical livre também com um elétron, com uma valência, querendo justamente um átomo para conseguir fazer uma ligação covalente ou até mesmo uma ligação iônica para conseguir sua estabilidade. Portanto, esses dois aqui, ó, eles são justamente os radicais livres. Então, o nome desses caras são radicais livres. Esses radicais livres, eles têm, você sabe que o cloro, eles têm uma alta eletronegatividade. Então, se eles têm uma alta eletronegatividade, eles vão querer, eles vão atacar alguém que compete com o cloro, mas que tem uma baixa eletronegatividade. Então, toda vez que o meio, a reação ocorrer com ondas eletromagnéticas, e energia térmica na forma de quê? De calor. Portanto, você vai estar colocando energia térmica e ondas eletromagnéticas. Aí você vai ter, você vai quebrar o gás cloro em 2 radicais livres, os dois com uma valência. Esses radicais livres têm uma alta eletronegatividade. Se ele tem uma alta eletronegatividade, ele tem um alto poder de reação. Então, o que vai ocorrer? O CH4 ele é um CH. Você criou radicais livres e esses radicais livres vão atacar a cadeia carbônica. Sendo que quando você cria radicais livres, você está quebrando o gás cloro em uma cisão homolítica. Se você quebrar o gás cloro na cisão homolítica, ele vai atacar a cadeia carbônica também quebrando de forma homolítica. Então vai quebrar aqui, ó. Então vai quebrar essa ligação justamente aqui, em que o cloro vai atacar a cadeia carbônica e o outro cloro vai pegar o H+, o hidrogênio. Então isso daqui, ó, vai resultar no CH com uma valência e um hidrogênio com uma outra valência. Por quê? Porque vai quebrar uma cisão homolítica. Eles não estão compartilhando elétrons para ele ficar estável. Então tem um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro passando por esse hidrogênio. Quando a quebra é homolítica, o elétron do hidrogênio fica com o próprio elétron e o elétron do carbono também fica na própria estrutura. Portanto, você criou aqui, ó, dois átomos com uma valência. O que vai acontecer? Esse cloro vai entrar aqui, ó, para fazer uma ligação covalente com a cadeia carbônica e esse outro cloro vai se ligar com o hidrogênio para justamente pegar essa valência e fazer um compartilhamento de elétrons pela sobreposição de orbitais e formar assim o HCl e aqui vai ficar o CH3Cl. Portanto, essa reação vai formar o H3 com uma valência, vai se ligar com a outra valência do cloro, então vai ter uma ligação covalente aqui, mas o cloro, o outro radical livre, vai se ligar com a outra valência do hidrogênio, portanto vai ter uma ligação covalente aqui. O que irá resultar nessa reação? Essa reação resultará no CH3Cl mais o HCl.
Ok? Então, formou justamente o CH3Cl e o ClHCl. Então, ocorreu uma quebra, se ocorrer uma quebra de um dos reagentes homolítica, ocorre a formação de radicais livres, portanto, radicais com a sua valência. Ele vai forçar a quebra da cadeia carbônica também homoliticamente. Então o Cl vai atacar a cadeia carbônica e o outro Cl vai pegar o H, que foi quebrado, a ligação foi quebrada homoliticamente. Bom, ao falar disso tudo, vamos agora entender a cisão heterolítica. Vou apagar, espero que você tenha copiado, e eu vou falar agora da cisão heterolítica. Bom, a cisão heterolítica é diferente. Por quê? Vamos entendê-la. Cisão heterolítica. Heterolítica. Bom, a cisão heterolítica você tem o seguinte. Aqui você vai ter a mesma reação, o metano mais o gás cloro, sendo que essa reação vai ocorrer em um meio diferente. Essa reação vai ocorrer com ácidos de Lewis. Na química 4 eu falei que o ácido de Lewis é aquele que recebe um par de elétrons. E quem doa o par de elétrons é uma base. Então, quando você vê uma reação ocorrendo com ácido de Lewis, quem seriam os ácidos de Lewis? Para você já reconhecer, seria 4 tipos. Seria o AlF3, seria o BF3, seria o AlCl3 e o terceiro tipo seria o Fe, o ferro Cl3. Bom, digamos que essa reação química está correndo com o BF3. O que é o BF3? Vamos estudar o BF3. O BF3 seria o bromo, né? É o bromo? Acho que é o berílio. Bom, seria o berílio ligado a um flúor, ligado a outro flúor, ligado a um outro flúor. Bom, o que é o berílio? O berílio, ele tem... o berílio não, acho que esse é o boro. O boro, ele tem 5 elétrons na sua camada, o seu átomo tem 5 prótons, portanto ele tem 5 elétrons. Então ele é o 1s2, 2s2, 2p1. Não se esqueça que aqui ocorre uma hibridização. O que é hibridização? Ele pega, aqui está com 2 elétrons, para cima e para baixo, e o P, ele tem 3 orbitais, com só um elétron. O que vai acontecer? Esse elétron ele vai se juntar aqui, então ele vai juntar todo o S, vai ficar S1, 2, vai ficar S, só o S, SP, SP2 e aqui é o SP3. Vai ficar com um elétron aqui, o outro elétron aqui e o outro elétron aqui. Então ele tem 3 ligações, pode fazer 3 ligações e tem um orbital puro, ok? Por ter esse orbital puro, então esse boro está aqui, Quando você coloca esse boro com o orbital puro, que ele encontra o cloro 2, o cloro 2 você sabe que ele é assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui o 10, fazendo compartilhamento, né? Esse compartilhamento aqui. Quando ele estiver em contato com um boro que tem um orbital puro, aqui é um orbital puro, o que ele vai fazer? Ele vai forçar justamente o cloro a quebrar
heteroliticamente. O que é a quebra heteroliticamente? Ele vai forçar que o cloro se quebre assim, ó, o Cl, 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, e aqui vai ficar 2 elétrons. Portanto, vai ser o Cl negativo. E o outro Cl ele vai se quebrar sem o elétron. 2, 4, 6. Então, ele vai ficar o Cl mais. Por que ele fez isso? Porque quando ele quebra, ele vai, esse cloro ele vai pegar esses 2 elétrons e vai querer se ligar com o orbital puro. Então, pegando esse bromo aqui, ó, colocando flúor, e o flúor. E aqui está o orbital puro. Esse cloro aqui, ó, por ter 2 elétrons, ele vai querer se ligar aqui, ó, no orbital puro e formar o BF5, sendo que o BF3, o BF4. Então, o BF4 acaba forçando o rompimento heterolítico do cloro, justamente para esses 2 elétrons entrarem no orbital que podem receber 2 elétrons e conseguir sua estabilidade tanto do boro, aumentar a sua possibilidade de ligar com 4 ligantes, e o cloro vai estar com os seus 8 elétrons na camada de valência. Portanto, o brometo de ferro, eu acho que é o brometo, o boro de ferro, ele vai forçar o cloro a quebrar heteroliticamente. Não só ele, todos esses ácidos diluídos. Quem é o ácido de Lewis? É o ácido, é o átomo, é o composto químico que recebe elétrons. Então, toda vez que ele receber elétrons, ele vai ser ácido. E aquele que doa vai ser base. Então, os ácidos de Lewis são esses 4 aqui que você tem que prestar atenção. Toda vez que você tiver esses quatro ácidos na reação química, na reação orgânica, ele está forçando o reagente a quebrar heteroliticamente. Um vai ficar negativo porque ele ficou com o elétron desse cara e o outro vai ficar positivo. Ok? Então eu estou explicando o que está ocorrendo. Quando isso ocorre, vou apagar aqui, na reação química, quando isso ocorre, vou deixar ali para você prestar atenção. Bom, o que vai ocorrer? Vou apagar tudo, hein? Espero que você tenha entendido o porquê tem que ser o ácido de Lewis, porque vai ter um orbital puro para que os 2 elétrons possam entrar nesse orbital puro. Aqui quebrou em Cl-, Cl+. Então esse cara aqui é o eletrofílico. E esse cara aqui, ó, é o nucleofílico. Nucleofílico. Bom, ele é o eletrofílico nucleofílico. Aqui está o carbono. O carbono tem 4 ligantes. O CH, 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 CH. Quando um dos reagentes quebra heteroliticamente, ele força imediatamente a cadeia carbônica quebrar heteroliticamente. Então, a cadeia carbônica, ó, perceba, tem o ácido de Lewis. O ácido de Lewis força o reagente a quebrar heteroliticamente. Um vai ficar com um elétron do outro, o outro vai ficar sem o elétron, vai ficar positivo, porque ele tem mais prótons do que elétrons, portanto, ele é positivo. Quando isso ocorre, ele pega esse carbono ele vai se quebrar assim, ó. Ele vai se quebrar, esse carbono está aqui, CH4, essa cadeia carbônica, esse metano, e ele vai se quebrar justamente pegando o elétron do H+. Por quê? Porque o carbono ele é mais eletronegativo, não se esqueça da tabela. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aqui está a linha de maior eletronegatividade. O carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, se um dos reagentes quebrou heteroliticamente, ele força a cadeia carbônica a quebrar heteroliticamente. O que vai fazer com que esse hidrogênio ele vai perder, ó, aqui tem um elétron e outro elétron. Então, um elétron do carbono e o outro elétron do hidrogênio. Ele vai pegar o elétron do hidrogênio,
portanto vai ficar CH3 menos, enquanto que o hidrogênio vai ficar H+. Então, o que vai ocorrer? Se aqui está negativo, quem está positivo vai se ligar no negativo. Vai ocorrer essa reação. O Cl+ vai se ligar ao Cl-. Por quê? Porque o C- tem um elétron disponível para o orbital, para esse carbono que está positivo. Vai ter uma atração eletroestática. Enquanto que o eletrofílico vai se ligar ao H+. Portanto, isso vai resultar no CH3Cl mais HCl. Então, o que é importante nesta aula? É de suma importância o que você entenda quem é aqui, quem é que está no meio da reação. Se for onda eletromagnética e temperatura, vai ocorrer uma quebra heterolítica, vai ter radicais livres, vai atacar a cadeia, vai quebrar em valências e vai ter a reação, vai ter o compartilhamento. Se for ácido dilúvios, por ter todos os ácidos dilúvios têm um orbital vazio, justamente pela hibridização do orbital, ele vai fazer com que um dos reagentes se quebre heteroliticamente. Portanto, um vai ficar com um elétron e o outro vai ficar sem esse elétron. 2, 4, 6, ele é 7. 2, 4, 6, ele ficou com um elétron. 6, 7. Não, 8, ele ficou com um elétron e o outro ficou sem o elétron. Então vai formar o eletrofílico e o nucleofílico. Aí ele força a cadeia carbônica a quebrar também heteroliticamente. O carbono, como ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, fica com o elétron e o hidrogênio acaba perdendo o seu elétron. Quando isso ocorre, aqui vai ter uma atração eletroestática entre o Cl+, com a cadeia carbônica que é negativa, e o Cl- com o hidrogênio que está positivo. Negativo com positivo, positivo com negativo. E ocorre justamente a reação química. Ok? Então você tem que prestar atenção justamente aqui, em quem está na reação, quem está participando da reação. Bom, ao falar disso tudo, iremos agora para as reações orgânicas de substituição. Irei apagar tudo e a gente vai para as reações orgânicas de substituição. Espero que você tenha entendido isso aqui, porque se você não entender isso aqui, vai ficar muito difícil de entender todo o resto. Você tem que entender quem são os ácidos dilúvios, por que os ácidos são ácidos, porque recebem elétrons. Quem doa elétrons é base, quem recebe elétrons é justamente os ácidos, e o orbital puro, que é a hibridização. Então vamos para as reações orgânicas propriamente disso. Esses 20 minutos foi para explicar o conceito principal das reações orgânicas, o porquê ocorre. Então, reações orgânicas, a primeira que eu vou falar é justamente de substituição. Bom, vamos iniciar. O primeiro exemplo seria quando você tem um metano, CH4, e você reage com o gás de brometo. Bom, esse gás brometo ele vai formar aqui, você pode colocar, vai depender, essa reação química vai depender de qual meio esses dois reagentes estão inseridos. Se estiver com ondas eletromagnéticas e temperatura, esse brometo ele pode quebrar em dois radicais livres. Ok? Em dois radicais livres. Então isso aqui com onda eletromagnética e temperatura. Mas ele também pode quebrar justamente em uma cisão heterolítica, formando o Br- e o Br+. Isso aqui quem? Em ácido dilúvios. Ácidos dilúvios. Que são aqueles quatro, né?
você sempre tem que se lembrar dos 4, nunca se esqueça. Os 4 são, deixa eu colocar aqui certinho para não errar, o ALF3, o BF3, o AlCl3, são os elementos mais eletronegativos, né? E o Al, o ferro S3. Ok? Porque o Al libera 3 OH+, por isso está o Cl3. Então, dependendo de quem está no meio dessa reação orgânica, vai quebrar em radical livre ou em um ânion e um cátion. Se quebrar em radicais livres, ele vai atacar a cadeia quebrando homoliticamente. Se quebrar em um ânion e um cátion, vai quebrar também a cadeia carbônica heteroliticamente também. Então, o que vai formar aqui? Ó? Se formar o CH3, vai ficar CH3, CH4, vai quebrar homoliticamente, se for nessa reação aqui, ó. Vai quebrar homoliticamente aqui, portanto, ó, nessa relação vai formar o C, H, um radical, uma valência, com o hidrogênio com outra valência, mais o bromo com uma valência, mais o outro bromo com outra valência. Então, essa valência vai se juntar aqui, ó, fazer logo assim. Vai ficar a valência do bromo aqui, mais o hidrogênio com a valência dele, com o elétron dele, ligado com o outro bromo. Portanto, vai formar uma ligação covalente. Isso vai resultar no CH3 Br mais HBr. Ok? Então, assim seria uma reação com a quebra do reagente homoliticamente, formando radicais livres. Mas, se for uma quebra com ácido de Lewis, tendo aqui o ácido de Lewis como estando dentro da reação orgânica, você vai quebrar o bromo em um ânion e um cátion. Portanto, ele vai quebrar a cadeia carbônica também heteroliticamente. Então isso aqui vai quebrar e vai formar o CH positivo, não, negativo, vai porque ele é mais eletronegativo, enquanto que o hidrogênio vai ficar positivo, porque ele perde o seu elétron. Então aqui, ó, o negativo vai para o positivo, então aqui é positivo e aqui é negativo, para ficar melhor. Então vai ocorrer o encontro do positivo com o negativo, então esse vai vir para cá, enquanto que o negativo vai de encontro com o positivo, formando o CH3BrHBr, ok? Então esta seria justamente a reação de quebra heterolítica. Bom, vamos para o segundo exemplo. Eu estou fazendo com metano, mas se fosse por exemplo, um propano. O propano seria o CH3, CH2, CH3, mais o gás cloro. Isso quebrando em meio, pode ser em meio com uma alta temperatura e onda eletromagnética e em ácido de Lewis, ácidos de Lewis. Bom, você concorda que essa cadeia carbônica ela é assim, ó. Bom, aqui vai ter um hidrogênio e outro hidrogênio, portanto vai ter um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. O que é importante?
Importante dizer que esse hidrogênio e esse hidrogênio, aqui ó, ele está, digamos que ele está pegando, o elétron do hidrogênio, ele está mais tempo no carbono. Portanto, aqui vai ser menos 3, aqui vai ser menos 2, porque 2 elétrons, e aqui vai ser o menos 3. Então, a maior probabilidade de ocorrer a reação vai ser onde está com menos hidrogênios. Por quê? Porque essa vai ter maior probabilidade de ter uma quebra dessas ligações, tanto aqui como aqui. Então, se quebrar em radicais livres, vai ficar o Cl com um radical, Cl com outro radical. O Cl, por ter uma alta eletronegatividade, ele vai quebrar essa ligação também de forma homolítica. Portanto, se for com esse tipo aqui, ó, isso para a primeira reação. Vai pegar esse radical livre, ele tem maior poder de reação, vai fazer com que o hidrogênio quebre a sua ligação covalente com o carbono e se ligue, esse carbono aqui se ligue nessa estrutura. Portanto, vai ficar com uma reação química. Após a reação química, vai ficar o CH3, C, Cl, CH3, H, e esse átomo de hidrogênio vai sair com seu radical e ele vai se ligar justamente ao Cl. Então vai ficar mais HCl. Mas, se ele quebrasse, então toda vez que ocorrer uma substituição, vai ocorrer no carbono que tem menor quantidade de hidrogênio. Mas isso para a primeira reação, né? E se a reação fosse com a quebra heterolítica? Na segunda maneira, daqui seria a segunda maneira. Então ia ficar o Cl- e o Cl+. O Cl-, o Cl+, ele ia atacar a cadeia carbônica. Por quê? Porque ele ia forçar a quebrar a cadeia carbônica em C-, ia ficar negativo aqui, porque ele roubou o hidrogênio, e o hidrogênio ia ficar positivo. Então o Cl- ia se ligar ao hidrogênio e o Cl+ ia se ligar à cadeia carbônica, formando os mesmos produtos. Então, o terceiro exemplo, digamos que tem uma cadeia carbônica propano, mas com uma ramificação. Onde que ia ocorrer a reação química? Aqui, ó, na menor quantidade de hidrogênio. Seria esse carbono que estaria sujeito à maior probabilidade de ocorrer a reação química. Bom, vamos agora falar da reação orgânicas de nucleofílicas. O que é isso? Reações orgânicas, aqui foi a reação de substituição. Então a reação de substituição sempre vai atacar o carbono que tem uma menor quantidade de hidrogênio. Agora vamos falar das reações orgânicas nucleofílicas. Reações orgânicas nucleofílicas. A primeira, você tem esse exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Reações orgânicas nucleofílicas. Digamos que você tem o CH3, o C, Cl, CH3, CH3. Você concorda que aqui tem um elemento de alta eletronegatividade? Ok. Isso aqui, ó, mais o hidróxido de sódio, NaOH. O que vai ocorrer nessa reação? Está em meio aquoso, na água. Você sabe que o hidróxido de sódio, pelas aulas de química 4, ele é um hidróxido que quebra muito. Portanto, ele libera o Na+, mais o OH-. Então ele está liberando cátions e ânions. Então ele vai forçar a cadeia carbônica a quebrar em heterolítico.
Então, quem vai ficar quem é o elemento mais eletronegativo? É justamente o cloro. O cloro vai quebrar essa cadeia carbônica heterogeneticamente. Portanto, o cloro vai ficar negativo e a cadeia carbônica vai ficar positiva. Quando isso se quebrar em Na mais H-, essa cadeia carbônica vai ficar CH3, 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 e o cloro vai ficar com o elétron, Cl-, e a cadeia carbônica vai ficar positiva, ok? Então, o Cl- vai se ligar com o Na+, por causa de uma atração eletroestática, e o OH- vai se ligar justamente à cadeia carbônica. Então, quem está atacando a cadeia carbônica? Quem está atacando a cadeia carbônica é o OH-. Portanto, o OH- está procurando um núcleo, por isso que é uma nucleofílica. Está procurando um positivo. Então, aqui é nucleofílico, e em cima é eletrofílico. Por quê? Porque o Na+ está procurando elétron, portanto é eletrofílico. O que vai formar o que vai resultar? Vai resultar um CH3, CH3 em cima, CH3 embaixo, Cl, ok? Nucleofílica, OH, desculpe, OH, nada a ver. OH mais o NaCl, que é um sal, NaCl. Então foi uma reação de substituição nucleofílica. Por quê? Porque quem atacou a cadeia carbônica foi alguém que quer um núcleo para botar o seu elétron, nucleofílico. Bom, então, por que quebrou a cadeia dessa maneira? Porque ocorreu uma dissociação iônica, formando um cátion e um ânion, e se ocorreu a formação de cátion e ânion, foi uma quebra heterolítica, força a cadeia a quebrar heteroliticamente também. Aí o cloro ele é mais eletronegativo que o carbono, ficou com o elétron, enquanto que o carbono ficou sem o elétron, portanto ficou positivo. Então o OH nucleofílico, ocorre uma substituição nucleofílica, seria o nome dessa reação. Quem atacou a cadeia carbônica que você vai dar o nome, portanto o OH- é nucleofílico porque está atacando justamente o C+. Bom, vamos agora para a reação orgânicas de substituições eletrofílicas. Vou apagar aqui. Reação orgânica de substituição eletrofílica. Substituição eletrofílica. Então, a cadeia carbônica vai ficar negativa. Então, o que vai acontecer? Primeiro, quem vai atacar a cadeia carbônica vai querer elétrons. Quem são compostos ricos em elétrons na cadeia? Os benzenos, os anéis aromáticos. Portanto, compostos ricos em elétrons na cadeia carbônica é justamente os benzenos. Então, por exemplo, a halogenação no anel aromático. O primeiro exemplo seria o seguinte, um anel aromático que tem a ressonância dos carbonos, portanto tem elétrons aqui em ressonância, mais um elemento positivo. Ele vai atacar a procura do elétron, por isso que é eletrofílico. O primeiro exemplo é a halogenação no aromático. Um halogênio próximo ao anel aromático. Então, o exemplo 2 seria o seguinte, tenho aqui um anel benzênico, um anel aromático, somado ao Cl2. E isso em meio com ácido diluios.
Se está em meio de ácido Lewis, vai quebrar o Cl- em dois, em Cl- e Cl+. Então, o Cl-, aqui está hidrogênio. Está hidrogênio, 1, 2, tem 2 hidrogênio. Aqui tem 2 hidrogênio, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio e 2 hidrogênio. É uma ligação, ou melhor, um hidrogênio. Aqui é dupla, né? Então é um hidrogênio aqui, o outro hidrogênio formal, é hidrogênio só. Por causa da ressonância, 2, 3, 4. Bom, é um hidrogênio. Então, com a quebra heterolítica do Cl2, do gás de cloro, por causa do ácido de Lewis, vai forçar a quebrar aqui heteroliticamente também. Então vai ficar, ó. Vai ficar. Fazer esse anel aromático direito. Vai ficar o anel aromático com o elétron do hidrogênio, portanto negativo. Vou fazer outra cor, vai ficar negativo aqui, ó. Digamos que está quebrando essa aqui, ó. Então vai ficar negativo e o hidrogênio vai ficar positivo. Quem está atacando a cadeia carbônica? O Cl+. Por isso que vai ser eletrofílica. Aqui vai ser uma reação eletrofílica. Por quê? Porque ele está pegando o elétron para ficar estável. E o Cl- vai se ligar aqui, ó, com o H+. Portanto, o Cl- vai se ligar com o H+. Ok? Isso vai formar justamente o anel aromático ligado ao Cl mais o HCl. Então isso aqui é uma halogenação no anel aromático. Portanto, é uma substituição eletrofílica. Por quê? Porque quem atacou a cadeia carbônica queria elétrons, tinha afinidade por elétrons, por isso que é eletrofílica. Eletrofílica. Aqui é um I. Eletrofílica. Então, se tem filia, tem a proximidade com o elétron, ok? Então, quem ataca a carbônica é quem você vai dar o nome. Bom, vamos fazer uma outra reação, que é a reação de nitração. Importante reação química, nitração. Nitração. É uma reação orgânica de substituição eletrofílica chamada de nitração. A primeira foi a halogenação do anel aromático, a segunda vai ser a nitração. Então, digamos que você tem um anel aromático aqui, ó. Aqui um hidrogênio. E você vem com o gás, o ácido HNO3. É um ácido forte. Portanto, em meio aquoso, o que vai acontecer? Vai quebrar. Vai quebrar em H+, NO-. Portanto, quebrou heteroliticamente. O que vai fazer? Vai forçar que o anel aromático quebre também heteroliticamente. Portanto, o anel aromático ele vai se quebrar, vai ficar negativo, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, e o hidrogênio vai ficar positivo. Então, o NO3- vai atacar o H+. E o H+, ele vai... Não. Ele vai forçar... isso tem que ser em meio ácido. Por quê? Porque em meio ácido, o H3ON3, ó, o H3NO3 vai quebrar em OH em meio ácido, porque esse aqui é um ácido nítrico, ele não é um ácido muito forte. Então ele vai quebrar em OH- NO2+. O H ele tem que estar em meio ácido para que esse ácido aqui não quebre em ácido. Esse ácido aqui vai estar deixando a reação muito mais ácida.
portanto vai quebrar como se fosse uma base. Então OH- NO3+. Então, se quebrou heteroliticamente, ele vai forçar o anel aromático a quebrar heteroliticamente também. Portanto, o NO2+, vai se ligar à cadeia carbônica, porque é uma reação eletrofílica, que é elétrons, enquanto que o OH- vai se ligar justamente ao H+. Portanto, essa é a primeira e depois essa será a segunda. Então vai formar, isso aqui vai formar um anel aromático NO2 mais a água. Isso aqui é a nitração. Então é uma substituição eletronífica. O ácido vai se comportar com a base justamente por ter um ácido mais forte que esse ácido aqui. Aí ele se comporta como uma base. Vai ficar o oxigênio mais o hidrogênio com um elétron e o NO2+. Portanto, vai se comportar como uma base. Isso é a nitração. Bom, vamos falar agora da reação de substituição eletrofílica chamada de sulfonação. Vou apagar tudo. Isso é a nitração. Vamos falar agora da sulfonação. É a reação substituição eletrofílica chamada de sulfonação. Sulfonação. Bom, se é eletrofílica, você já sabe que vai ser um anel aromático. Então você vai ter um anel aromático aqui, ó. Por quê? Porque ele vai ser o doador de elétrons. E mais, aí você vai estar com o hidrogêniozinho aqui, mais o ácido sulfúrico, o H2SO4. Bom, isso vai ser em um meio com ácido também. Um meio ácido. Quando estiver em um meio ácido, isso aqui vai se comportar igual uma base. Isso aqui vai se quebrar em OH-, SO3+. Se quebra, vai quebrar em OH-, HSO3+. Foi mal. Ok? HSO3+. Por quê? Porque está no meio ácido. A sulfonação tem que ocorrer no meio ácido. Aí vai quebrar como se fosse uma base, né? Aí vai quebrar, se quebrou heteroliticamente os reagentes, vai quebrar a cadeia carbônica heteroliticamente. Vai ficar negativo aqui, mais o positivo, o H+. Então, quem está atacando a cadeia carbônica vai ser o HSO3+, portanto, é eletrofílica. Ele está querendo um elétron, tem afinidade com o elétron. Então, aqui vai ser a reação eletrofílica, substituição eletrofílica, e o OH- vai se ligar com o H+. Portanto, isso vai formar, aqui vai estar o anel aromático. O anel aromático. Se ligando com o HSO3, mais a água, H2O. Isso tem que ser em meio ácido. Bom, vamos agora para a aquilação. Aquilação. A aquilação é quando você tem justamente a aquilação. Vai ser uma reação de substituição eletrofílica, onde você vai ter um anel aromático. Vou fazer bem aqui para o canto. Aqui vai estar o hidrogênio. E você vai ter uma alquilação. Tem um L. Alquilação. Bom, a alquilação é quando você tem uma cadeia carbônica ligada a um halogênio. Isso vai se quebrar em um meio com ácido de Lewis. Quando você sabe que tem ácido de Lewis, você sabe que isso vai se quebrar de forma uma cisão heterolítica. Portanto, vai se quebrar aqui, ó.
em que vai ficar o CH3 mais e o Cl menos. Portanto, se quebrou aqui heterolítico, vai forçar a cadeia carbônica a se quebrar heteroliticamente também. Portanto, o anel aromático vai ficar negativo, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, e o hidrogênio vai ficar positivo. Então, o Cl- o CH3 vai se ligar... Ops, fiz a cor errada. O CH3 vai se ligar ao Cl-. Por quê? Porque ele está querendo elétron, eletrofílica, uma substituição eletrofílica, enquanto que o Cl- vai se ligar ao H+. Então, isso vai resultar no anel aromático com o grupamento metil CH3 mais o HCl. Ok? Justamente porque aqui é nucleofílico. Ó, isso aqui é nucleofílico, está procurando um núcleo, e isso aqui vai ser uma reação eletrofílica. Então aqui é eletrofílica e de baixo é nucleofílica. Substituição eletrofílica, porque quem está atacando a cadeia é eletrofílico, então isso aqui é nucleofílico. Ok? Bom, portanto é uma quebra heterolítica, força que a cadeia carbônica quebra eletroliticamente também. Então tem uma atração eletrofílica do CH3, que isso aqui é o etil, por isso que é uma alquilação. Vamos agora para a acilação. Acilação. Essa água está ficando longa, mas estou falando de todas as reações químicas. Vamos falar da acilação. 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 Bom, a acilação é quando você tem também um anel aromático mais o CH3, CH2, C, dupla O, BR, e isso aqui com o meio FHCl3, ácido de Lewis. Esse ácido de Lewis vai quebrar esse composto aqui heteroliticamente, portanto vai quebrar esse composto aqui, Quem é o mais eletronegativo? O BR, que é o bromo. Portanto vai ficar o CH3 ligado ao CH2 dupla O positivo, e o BR negativo. Se quebrou heteroliticamente, força a cadeia a quebrar heteroliticamente. A cadeia carbônica vai ficar negativo aqui, porque o carbono é mais eletronegativo que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, e o hidrogênio positivo. O que vai ocorrer? Essa cadeia carbônica vai se ligar a outra cadeia carbônica. E o BR- vai se ligar ao hidrogênio mais. Portanto, quem está atacando a cadeia? O positivo, eletrofílico, que é elétron. Portanto, isso aqui vai dar uma cadeia carbônica, o anel aromático, ligado ao carbono, dupla O, CH2, CH3, mais o HBr, um ácido. Ok? Então, isso é a acilação. Bom, ao falar disso tudo, vamos falar de sucessão de substituição. O que é isso? Quando você tem um anel aromático e ele tem um grupamento funcional ligado já nele, ele vai te dar diferentes lugares. Então, isso aqui vai ser a última parte. Então, você tem aqui a sucessão de substituição. Sucessão de
substituição. Bom, você sabe que se você tiver um anel aromático e esse anel aromático tiver CH3, o elemento ligado aqui vai ser o quê? Vai ser o orto. Aqui vai ser o meta e aqui vai ser o para. Então depende de quem está aqui, ó. Por quê? O que ocorre na verdade? O que ocorre na verdade é o seguinte: cada aquilação muda a polaridade. Então, ó, você sabe que aqui é orto, meta, para. Se tiver um elemento ligado no orto, ele o orto ele vai ser polar, vai ter um momento resultante para cá. Se estiver ligado no meta, ele vai ser polar também, vai ter um momento resultante para cá. E se estiver ligado no para, vai ser para cá, momento resultante para cá, mas lá o momento resultante é igual a zero, portanto no para ele é apolar. Ok? Você tem que saber isso daqui. Bom, ao saber disso, vamos agora dizer quem vai ser a substituição. Exemplo 1. Exemplo 1. No exemplo 1, você vai ter que o anel aromático ele está ligado com o grupo funcional OH, portanto vai ser um fenol. Você sabe que, ó, aqui vai estar a dupla, uma outra dupla aqui, uma outra dupla aqui, certo? Isso é a ressonância. Então, você sabe que aqui, ó, vai estar um elétron, 2 elétrons, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter um momento que esse elétron, aqui está uma ligação simples, esse elétron passa para cá, ó. Se esse elétron passar para cá, vai ficar assim. Ó, olha o que vai acontecer. Meu Deus. Vai ficar, ó, se esses dois elétrons passar para cá, vai ficar uma dupla aqui, OH. E esse elétron aqui, ó, ele vai vir, ele não tava, essa dupla não estava aqui, ela vai se modificar para cá, ó. Quando ela se modifica para cá, o que vai acontecer? Não, ela estava aqui. Aí esse elétron vai vir para cá, ó. Então tá a dupla aqui e a dupla aqui. Quando essa dupla vem para cá, ó, OH, essa dupla veio para cá, certo? Essa dupla vai vir para esse carbono, aqui vai ficar o carbono negativo, e essa dupla aqui, ó, ela vai vir justamente para cá, ó. Então tinha uma dupla aqui, essa dupla veio para essa ligação aqui, ó. Então isso daqui, ó, essa dupla que é um elétron, né, vai vir para cá, aqui vai ficar dupla e aqui vai ficar dupla. Aí depois esse elétron aqui, ó, ele vai vir para cá. Portanto, essa dupla aqui, ó, o elétron vai ficar com 2 elétrons, vai ficar com negativo, vai ficar 2 elétrons com esse carbono aqui, ó. Quando essa dupla veio para cá, essa dupla se deslocou para esse carbono. Então o carbono ficou com 2 elétrons. Agora, esses 2 elétrons vão vir para cá, ó. Então, se esses 2 elétrons virem para cá, essa dupla vai vir para esse carbono. Vai só deslocando. Então, vai ficar a dupla aqui. Vai ter uma outra dupla aqui, ó. A dupla que estava aqui, ó. Esse carbono colocou a dupla aqui. Então, essa dupla vai vir para esse carbono aqui, ó. Então, aqui vai estar, ó, certo? Então, esses 2 elétrons colocou a dupla aqui e essa dupla veio para o carbono. Agora, esses 2 elétrons vão jogar a dupla para cá, ó.
essa dupla vai vir para esse carbono. Esses dois elétrons vai vir agora para a ligação e essa ligação vai para o carbono. O carbono vai ficar com dois elétrons, vai ficar aqui e aqui. E tudo com OH aqui, ó. E depois, esses dois elétrons vai vir para cá. Esses dois elétrons vai vir para cá e vai formar novamente os dois elétrons lá em cima, né? Então vai ficar uma aqui. Esse elétron, essa dupla vai vir para cá, o outro voltou para essa mesma imagem. Os dois elétrons vão jogar para a dupla para vir para cá. Os dois elétrons vão vir para o oxigênio e vai formar a dupla novamente aqui, ó. Formou a mesma imagem. Então, quem que ficou negativo? Ficou negativo aqui, aqui e aqui. Portanto, quando for quando for aqui, quando for um elemento mais eletronegativo que o carbono, perceba que aqui é um elemento mais negativo do carbono, vai poder ter ligantes. Onde ficou negativo? O que eu mostrei. Ficou negativo aqui, aqui ficou positivo, aqui ficou negativo, ficou positivo e aqui ficou negativo. Portanto, quando é uma substituição eletrofílica, vão entrar átomos atrás de elétrons. Portanto, vai ser orto e para dirigente. Se for eletrofílica, vai ser orto para dirigente. Se for eletrofílico. Se a substituição for eletrofílico, vai poder entrar nos orto, se aqui tiver um grupamento OH, lógico, orto e para. Orto e para. Agora, o que vai ocorrer se for diferente? Pode ser tudo diferente quando for um outro composto aqui, ó. Se tiver um outro elemento ligado ao anel aromático, quando for o OH, a gente percebeu que era um orto para dirigente. E se for esse composto aqui, ó, exemplo 2 agora. No exemplo 2 você tem um anel aromático. Um anel aromático. E esse anel aromático tem uma dupla aqui, uma outra dupla aqui e uma dupla aqui, ressonância. E ele está ligado ao nitrogênio dupla O. Bom, o nitrogênio ele está com 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. 2, 4, 6, 8. Bom, o que pode ocorrer? Pode pegar aqui essa dupla por causa da ressonância, pode jogar para cá, ó. Aí vai ficar, aqui vai ficar positivo, ó. Na próxima imagem, quem é o elemento mais eletronegativo? É o oxigênio. Então, essa dupla vai ficar aqui com a dupla com Na, o N. Por quê? Porque essa dupla aqui, ó, vai vir para cá. Então vai ficar uma ligação simples com o oxigênio. O oxigênio vai ficar com 6 elétrons. Então aqui, ó, ficou positivo. Se aqui ficou positivo, essa dupla vai vir para cá, ó. Qual vai ser a próxima imagem? A próxima imagem vai ser, aqui vai ficar positivo. Se aqui está positivo, essa dupla aqui vai vir para cá agora, ok? Aqui estava a dupla.
Então, se essa está positiva, agora vai ficar com a dupla. E quem vai ficar positivo vai ser esse daqui, ó. Então, aqui está a outra dupla. Aqui, dupla N. Então, essa dupla vai vir para cá, que vai deixar positivo aqui, ó. Então, vai ficar, essa dupla vai vir para cá, vai deixar positivo aqui. Então, aqui vai ficar dupla N. Ok? Então, ficou positivo aqui. E onde está? A outra dupla aqui. Agora, se aqui está positivo, essa dupla vai vir para cá. Então vai ficar N, dupla O, voltou lá para o início. E aqui vai ficar a dupla. E vai voltar para o normal. Voltamos para o normal. Ok? Então ficou positivo, positivo, positivo. Onde não ficou positivo, ficou negativo. Então aqui ficou negativo, negativo. Não, aqui ficou negativo. Não. Então, onde ficou negativo só? Se aqui ficou positivo, aqui ficou positivo, aqui ficou positivo, só os dois aqui de lá de baixo ficou negativo. Portanto, quando não for ligado diretamente a um elétron mais eletronegativo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser negativo. Então, isso aqui vai ser metadirigente. Então, os elétrons, substituição eletrofílica vai ser necessariamente só no meta. Por quê? Porque ele está ligado a um elemento mais eletronegativo. Então, ele vai puxar o elétron. Quando puxar o elétron, essa dupla vai vir para cá, vai deixar aqui positivo. Aqui ficou positivo, essa dupla vai vir para cá, vai deixar aqui positivo. Então, se aqui deixou positivo, essa dupla vai vir para cá, vai deixar aqui positivo. Se aqui ficou positivo, essa dupla vai vir para cá e vai voltar para o normal. Então, onde só ficou negativo foi aqui e aqui, porque aqui ficou positivo e aqui ficou positivo. Se for uma substituição eletrofílica, é onde tem elétrons, portanto vai ser metadirigente. Ok? Então a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!